Cara, imagino que sim. Mas eu fui descobrindo também que isso é um problema em empresas de todos os tamanhos, cara. Eu troco ideia de vez em quando De uma certa forma, sim. com os executivos de umas empresas gigantesconas, tipo os caras da Ambev. Sim. E eles me contam algumas coisas que acontecem nesse sentido, uma falta de coesão às vezes. Mas, cara, como é que foi, com todo respeito, mas como é que foi moer aqueles, sei lá, 30 caras lá no acho que Canal Foco? É no Foco, não foi No o Foco. debate contra um patrão contra 30 demitidos, Isso, né? um patrão contra 30 demitidos. Por que passou pela tua cara? Como é que chegou esse convite aí? Cara, o Daniel Levy, ele me conhece porque ele faz a comunicação do Zema. Aham, tá. E ele também faz kite, eu também faço kite e tal. Ele me conhece. Ele falou, cara, eu tô com uma ideia de fazer um debate, um patrão contra 30 demitidos. E tem um que bombou antes de mim, que era um cristão contra 30 ateus. Sabe? Que tem um pastor lá que foi lá e foi super bem sucedido no debate também. Então o canal já tinha bombado com isso. Ele falou, você topa isso? Aí eu falei, cara, eu topo demais. Bora fazer isso. E aí eu tenho alguns amigos, grandes empresários de empresa listada e tal, que é como se fosse um conselho que eu tenho ali. Não é formal, mas são meus amigos. Eu mandei no grupo com eles, falei, galera, eu vou nisso. Aí o cara falou, cara, você tá maluco, você vai cancelar isso agora. Se você for isso, você vai ser destruído. Qual é a chance de alguém ser razoável com um cara bem sucedido, que é polêmico como você? Você vai falar algumas coisas ali que nego, vai ser mais um cancelamento, mais um mulher CEO. Você quer isso mesmo? Eu falei, cara, eu discordo. Eu acho que é uma boa oportunidade para eu mostrar a diferença gritante entre o que é ser um oligarca e o que é ser um aristocrata. E eu não tô indo lá para destruir ninguém. Eu tô indo lá para acordá-los, tirá-los da caverna de Platão e mostrar que existe uma realidade além dessa dicotomia provocada pelos oligarcas, pelo sistema, pela mídia e pelos grandes oligarcas, que querem sempre criar esse movimento separatista entre patrão e empregados, né? Entre empregado e empregador. E a real é que é o seguinte, eu fui nessa vibe. Pode ver que em momento nenhum eu ataquei ninguém, que em momento nenhum eu subi meu tom com ninguém, pode ver que eu fui extremamente educado com as pessoas. Por quê? Primeiro que eu não sou melhor que ninguém ali. Segundo que eu já estive no lugar deles. Eu sei o que passa na cabeça deles. Acho que essa é uma grande diferença que eu tenho na minha cadeira versus outros grandes executivos que estão em um lugar parecido com o meu. Eu morava em favela, então eu sei exatamente o que esses caras pensam, porque eu já pensei parecido. E o terceiro elemento que eu queria mostrar para eles aqui é que o sistema, liderado pelos oligarcas, eles tentam criar essa separação porque o sistema vive disso. A hora que nós acordarmos e ver que, na verdade, a simbiose entre o empregador e o empregado é o que constrói o Brasil, que os impostos nascem daí, inclusive recorde de arrecadação ano após ano, né? E mesmo assim só aumenta a dívida PIB, a gente vai ver que é o seguinte, cara, então peraí, existe uma casta, a gente é quase com um sistema de casta indiano, existe uma casta superior que não paga o preço de estar errado, que eles não têm preocupações financeiras na vida, que ele governa para poucos e ao seu bel prazer, sem compromisso com o erro, e quem paga essa conta sou eu tomando risco e empregando pessoas e o empregado doando a sua vida para poder pagar suas contas. Esse é o oligarca, esse é em quase que a totalidade do nosso sistema, dos nossos de quase governantes. todos os sistemas. De quase Tá. todos os sistemas. O mundo é governado por uma oligarquia. E o Aristóteles explica Uma isso. ou várias oligarquias coexistindo? Estão todas ligadas em um só ponto, e eu não quero nem entrar nesses detalhes aqui, que eu não tenho prova, então isso pode me complicar. Tá. Mas eu tenho uma tese que é tudo ligado em uma célula aqui, mas como eu não tenho prova, é melhor a gente não falar sobre isso. De qualquer forma, Então, existem... quando terminar aqui, tu vai me Eu te contar falo, um pouquinho. eu te tá? falo. Mas sim, existe uma oligarquia mãe que ela alimenta todas essas grandes oligarquias, na minha tese. E essas oligarquias, elas existem, porque o Aristóteles descreve exatamente no Ciclo de Governo, no livro A Política, onde ele fala que um governo de um homem virtuoso, ele busca o bem comum. Uhum. Então o aristocrata, ele chama de aristocrata esse homem virtuoso, né? Ele tem dinheiro e poder como meio para atingir um bem comum. O oligarca, ele usa dinheiro e poder como fim. Então ele tá ok em passar por cima do bem comum para atingir o objetivo final. É como se o aristocrata tivesse Deus como objetivo final, eu chegar próximo da santidade, e o aristocrata, o Deus dele é dinheiro e poder. Ele passa por cima de todos para poder fazer isso. Tá. O sistema... O aristocrata é necessariamente cristão? Eu não posso afirmar isso. Eu sou cristão. Eu não posso afirmar que todos são. Tá. Talvez tenham aristocratas que não sejam cristãos e que eu não conheço. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, pode ter gente que eu não conheço. Todos os caras que tu considera aristocratas são cristãos?
Todos são. Tá. Até porque não é o que eu considero, existe uma definição pra isso, né? Que é quem criou esse termo. É justamente porque, como tu não conhece todos... Tá. Todos que eu conheço. Tá bom. Né? Então, de novo, não é o que eu acho. Aristocrata, eu acho que eu sou aristocrata. Não, velho, tem uma definição pra isso. Quem criou chama Aristóteles, tá lá no livro A Política, qual é a definição dele de um aristocrata. Qual que é a história da oligarquia aqui, cara? A oligarquia, ela precisa fazer com que a gente fique se batendo aqui embaixo pra gente acreditar que tem um salvador aqui em cima. Tá. E aí esse salvador é o Estado. Aí o Estado fala assim, vocês deveriam odiar os bilionários e a gente deveria taxar os super ricos, o rico vai pagar a compra. Eu vi uma declaração do Lula hoje, na mídia lá, ou ontem, sei lá, dele falando assim, eu não vou permitir que ninguém roube o Brasil. Ele é tão egoísta, né? Só pensa nele, né? Eu vi essa declaração dele. E essa é a definição da oligarquia, irmão. Sabe? Tipo assim, e os caras, eles caçoam da nossa cara. E, cara, eu faço parte de um ciclo de poder e eu já vi cada coisa que me dá nojo de um grupo de pessoas. Eu não posso afirmar que 100% dos homens que estão no poder são oligarcas. Existem alguns aristocratas. Mas o Aristóteles, ele deixa claro nos ciclos de deturpação de governo o porquê o regime democrático necessariamente é formado por oligarcas, em sua maioria. Porque é o seguinte, você começa com um regime monárquico, onde esse monarca, ele tá buscando, geralmente, em um comportamento aristocrático, o bem comum. Chega um momento que o monarca, ele pode ser corrompido. E no momento que ele deixa de buscar o bem comum e busca o bem como fim próprio, o bem para si, ele deixa de ser um aristocrata e começa a ter um comportamento oligarca. Esse monarca, ele... bom, tu que leu lá, eu não li esse livro ainda. O monarca, como é que ele é apontado? Como é que ele chega a ser um monarca? Vamos falar de Brasil? Dom Pedro II herdou o trono de Dom Pedro I. Dom Pedro II era um dos homens mais cultos da história, reconhecido globalmente como um homem extremamente culto, falava 5 línguas, foi criado, ele era príncipe, né? O príncipe, ele era criado para governar um império, né? Então ele entendia sobre ciência política, entendia sobre diplomacia, entendia sobre economia, entendia sobre relações humanas, e foi criado para isso. A industrialização, então, do Brasil vem através de ações que foram construídas pelo Império de Dom Pedro II. O Brasil só é um Brasil continental e não todo fragmentado, balcanizado como é a América Latina, porque Dom Pedro II tinha essa visão e não deixou o Brasil se fragmentar, ele sempre manteve o Brasil unificado. A gente, durante os anos de Império no Brasil, nunca teve um golpe militar, ou até que teve em 15 de novembro de 1889, que fizeram um golpe militar. Daqui a pouco eu entro no motivo por que isso aconteceu. Foi porque a oligarquia quis. Na verdade, foi a oligarquia que o fez, né? Então, você tinha estabilidade política, estabilidade social, você tinha uma prosperidade econômica acontecendo, você tinha a fundação da primeira ferrovia, que foi feita pelo nosso Elon Musk da época, que é o Barão de Mauá, o primeiro cabo de telégrafo que ligou o Brasil à Europa para que a gente pudesse ter telecomunicação, também criado por Barão de Mauá durante o governo de Dom Pedro II, o Império de Dom Pedro II foi feito naquele momento. A gente teve também a primeira iluminação elétrica do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que foi feito pelo Barão de Mauá. Barão de Mauá fez o primeiro estaleiro, tudo isso no governo de Dom Pedro II. A criação do Banco do Brasil, que também foi Barão de Mauá que criou durante o Império de Dom Pedro II. Então você tinha ali um Brasil que era tido como uma grande promessa naquele momento. Era a princesinha das Américas, era a grande promessa. E eu conheço pessoalmente, já estive algumas vezes, já jantei com o Dom Orleans de Bragança, né? O Dom Bertrand de Orleans e Bragança. E o Dom Bertrand falou, a minha família nunca viu o Brasil como colônia. Isso aí é nego que colocou isso nos livros, a gente nunca viu. A gente viu o Brasil como uma extensão do reino de Portugal. Inclusive a família mudou-se para o Brasil. A família real mudou para o Brasil.